Eita, que o dia mal começou, já cheio de tarefa pra ela fazer. Vixe Maria. Pois é, amiga, a vida da gente é assim, né? Eu tava aqui olhando o roteiro, falar sobre relacionamento hoje vai ser demais, né? Amiga, que cheirinho é esse? Tu tá tão cheirosa hoje. Menina, peraí, deixa eu te mostrar meu novo desodorante. Olha isso aqui, ó. Viu só? Menina, é o novo antitranspirante da Rosa Selvagem, que além de deixar a sua pele cheirosa, deixa as axilas protegidas por até 48 horas. Amiga, deixa eu sentir. Que delícia de cheirinho. E ele é grandão, né, amiga? É, amiga, demais. São 85 ml de pura proteção e frescor. E além de tudo, cremosinho, né? Eita, agora peraí, deixa eu ver. Menina, é mesmo, viu? E o preço? Ele é bom? Mulher, é ótimo. R$19,99, acredita? E dura até 2 meses. Menina, mentira. Eu quero um também, amiga. Olha, mas esse aqui já é meu, viu? Peraí, dá licença, que esse aqui é meu. Mas você encontra os desodorantes Rosa Selvagem nas melhores farmácias e shoppings de Pernambuco. E quem tá em casa, amiga, e quer saber mais sobre esses e outros produtos da Rosa Selvagem, faz como? Ó, aqui, ó. É só escanear esse QR Code que tá aqui na tela, viu? Rosa Selvagem, tão grande quanto você. Simbora agora falar sobre relacionamento? Simbora, vamos começar. Vamos né? lá. Deixa de papo. Oi, minha gente! Que felicidade de estar aqui com vocês em mais um Entre Elas, né? Olá, cinematográficos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Mulheres, vocês já sabem, né? Aqui é um espaço livre para bater um papo sobre tudo que nos incomoda ou nos toca de alguma forma, né, Érica? Pois é, tem de tudo. Falar de trabalho, saúde, maternidade, sonhos, moda, tudo. Mas é claro que os homens também são bem-vindos para entender melhor o que é que acontece do lado de cá. E hoje, para bater um papo delicioso e descontraído com a gente sobre os desafios de um relacionamento, trouxemos ela, maravilhosa, Chay Camarote. Chay, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz o seguinte, você se apresenta, porque nada melhor, né, do que você fazer a sua apresentação que se conhece tão bem. Então, se apresente pra gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Esse programa é muito importante para a gente, para nós mulheres. Bom, eu sou filha de Fernanda e Cristina, mãe de Luca, Maria e Theo, madrasta de Ian, esposa de Everson. Sou psicóloga, gestalterapeuta, né? Trabalho com o tema de relacionamento já há mais de 15 anos, pouco mais de 15 anos. Atendo adultos na modalidade individual e de casais. E esse tema de relacionamento sempre foi uma temática que me encantou bastante. Chega cada vez mais à clínica, né, com dinâmicas assim muito crescendo cada vez mais, né, com uma variedade muito grande. Eu costumo dizer que assim todo dia aparece uma coisa nova e a gente tem ali que está sempre, né, se atualizando, mas que é muito gostoso e é muito importante a gente estar sempre falando sobre isso. Então, vocês já perceberam a bagagem dela, né? Não é à toa que Chay está aqui para compartilhar um pouco dessa experiência e também do conhecimento dela sobre os desafios de construir e manter um relacionamento. Porque, vejam só, segundo o levantamento do IBGE de 2015, 1 em cada 4 casamentos termina em divórcio. E parece que quanto maior o tempo de casados, mais problemas aparecem. Porque, segundo o mesmo levantamento, esses divórcios acontecem em média 15 anos depois do sim. Gente, a vida a dois não é fácil, viu? E os desafios são muitos. Falta de tempo, problemas de diálogo, divisão injusta de tarefas. E tudo isso influencia numa relação. E aí é aquele negócio, né? O relacionamento começa a desandar e fica um esperando pelo outro tomar a iniciativa de melhorar as coisas. E quando vê, já é tarde demais. Tarde demais. Será que é tarde mesmo, hein? Ou será que sempre tem um jeitinho? Chay, o que será que as pessoas estão te procurando no teu divã para reclamar sobre isso? É tarde? Vale a pena recomeçar? Não vale? O que é que as pessoas estão se queixando tanto, Chay? Olha, as queixas, elas são muito variadas, mas uma questão que eu sempre coloco bastante é a dificuldade que os casais têm de se atualizar dentro do relacionamento, né? Essa questão, essa resposta sobre se vale a pena é algo muito próprio, é muito subjetivo. E depende de uma série de fatores, né? Às vezes chega em determinados pontos que para cada um não vale a pena porque já chegou
né, num determinado limite que ultrapassou algumas questões ali, que infringiu algumas regras dos seus princípios, dos seus valores, e que realmente não tem mais possibilidade de continuidade. Mas quando existe esse horizonte, eu digo que quando o casal ele consegue levantar a cabeça e se ver lá na frente, né? Eu faço esse exercício com eles, né? Como é que vocês se veem daqui a 5 anos, por exemplo, daqui a 10 anos? Se eles se veem juntos, como é que eles se veem? E às vezes eles têm essa projeção de futuro, às vezes eles não conseguem mais se ver. A gente vê muitas pessoas falando nesse momento, né, que os relacionamentos estão frágeis demais e que as pessoas não querem continuar fazendo força para continuar dentro desse relacionamento. E aí a gente acaba passando por uma mudança social, né, de tipos de relacionamentos. O que é que tu acha, Chay, que isso vem influenciando também dentro do que você escuta no seu consultório? Quando a gente fala sobre o destino das relações amorosas, um dos pontos principais que a gente não pode deixar de falar em qualquer discussão é sobre a queda do amor romântico. Então, quando a gente... O tempo, ele é um critério de avaliação para qualquer coisa. Quando você chega na frente de um médico que você fala sobre dor, o médico vai te perguntar quanto tempo você sente dor, né? Qual é a intensidade, mas qual o tempo, né? Você está sentindo isso há uma semana, um ano? Então, o tempo, ele é um critério, né? Ele é um termômetro, ele é um medidor para muita coisa. Então, ele vai delimitando. O tempo, ele é algo importante e crucial do amor romântico. Por quê? O amor romântico, ele fala sobre a durabilidade da relação, né? Ele tinha uma das coisas que preconizava o amor romântico era exatamente a eternidade dele. Você casa com aquela pessoa para ficar para sempre com ela. Então, você poderia mudar, a pessoa mudar, você poderia querer coisas novas, né? Você poderia deixar de ter sentimentos por aquela pessoa, mas você teria que permanecer naquele relacionamento. Hoje a gente já não tem mais isso, né? Então, o tempo, ele tem uma dinâmica diferente, ele é visto de forma diferente, porque as relações, a durabilidade das relações, elas não são mais vistas da mesma forma hoje em dia, nas relações modernas, nas relações contemporâneas. Mas você acha que, de uma certa forma, a gente estava até conversando sobre isso, eu e Érica, nos bastidores, essas relações, elas estão, assim, além de mais abertas, né? Fatores externos, pessoas externas, interferências de um terceiro, de um quarto na relação. Além disso, há também uma mudança de mentalidade mesmo, assim, descartabilidade. No caso de você, tipo, isso. Não quero mais ficar, não vou mais suportar isso não é para mim, eu não aguento, eu não tolero, diferente das nossas mães, dos avós, que tinham aquela relação que tinha que ser do começo, meio até o fim, até que a morte os separe. Você acha que há também a relação abriu e, ao mesmo tempo, as pessoas estão se tornando descartáveis? Acho que tem a descartabilidade, mas acho que as pessoas também estão mais criteriosas e acho que isso tem um ponto positivo. Eu acho que a partir do momento que a gente desconstrói a ideia do amor romântico, a gente tem a possibilidade de trazer mais saúde para os relacionamentos, né? Porque eu não obrigo que as pessoas fiquem em relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos, ou que são relacionamentos que não têm mais saúde mesmo, que não tem mais sentido estar ali, não precisam ser necessariamente relacionamentos abusivos, são relacionamentos que não têm mais felicidade, não têm mais propósito de estar junto, não tem mais sentido, mas elas podem fazer outras escolhas para a vida. Então, eu acho que existe o lado muito positivo, o lado muito saudável disso, mas acho sim que tem outros desdobramentos, como a questão da fragilidade das relações. Existe um autor que é Bauman, né, que ele fala sobre o amor líquido, ele fala sobre as relações líquidas, né? Então, são essas relações que elas não têm consistência, digamos assim, que elas são muito fluidas, né? São fluidas até demais, digamos assim, né? Que elas perdem, de fato, essa consistência mesmo, essa solidez. No passado, a gente entrava num relacionamento, um casamento, e as coisas estavam muito mais ali do que o social colocava como a regra, né? Era uma coisa muito padrão que acontecia. Já, né? Mas esse alinhamento não era conversado, né? Esse alinhamento não era conversado entre o casal. Você já sabia que você ia ficar ali com aquela pessoa, era vai definido, casar. E era meio que uma definição social de que você vai casar e vai ficar o homem e a mulher e eles vão continuar dentro desse processo.
Mas, historicamente, a gente também sabe que os homens têm suas puladas de cercas, tinham dentro desses relacionamentos, e que são coisas que não eram verbalizadas e conversadas. E era como se a mulher tivesse que aceitar esse processo. Aí a gente pula e vem para uma etapa agora que os relacionamentos, eles são acordados e conversados. Beleza, tu pode ter outras pessoas dentro do relacionamento, agora tem que ter tanto do meu lado quanto pro seu. E aí eu tava fazendo uma reflexão em cima disso, né? Talvez por isso as coisas tenham ficado, assim, mais frágeis de finalizações. Porque antes ninguém conversava e era social que tinha que continuar. E hoje, não. Vocês concordam comigo? Concordo, com isso? certeza. Eu acho que hoje há essa colocação da mulher, né, em termos do pensar, do querer, do não querer, né, dela verbalizar, não é isso que eu quero para mim. E os homens que já tinham naturalmente esse comportamento no passado, inclusive, estão desenvolvendo outro tipo de comportamento do choque. Várias outras coisas estão acontecendo por essa emancipação da mulher, né, em relação ao relacionamento. Olha, antes de Chay, que eu achei fantástica essa colocação de Érica, mas antes de Chay responder e fazer esse arrematamento aqui do que Érica falou, a gente separou também um vídeo que é para complementar e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é de uma influencer que está bombando aí na internet, e ela coloca o relacionamento também na mesa, coloca o relacionamento para o jogo, que é de Lara Santana, e a gente vai ver agora. Vamos lá. Sim, isso aqui tudo a gente comprou depois que a gente já tava junto. Que isso? Tudo bom? Quem que é, amor? Olá, Lucas. Prazer, eu sou Fernanda, advogada especialista em divórcio. Você pode falar comigo a partir de agora. Divórcio? Amor? Lucas, a partir de agora você só fala com a advogada. Advogada? Amor, a gente tá bem. O que aconteceu? Lucas, não se faça desentendido. A minha cliente tá aqui com prints de toda a conversa. Conversa? Que? Foram mais de 372 memes não respondidos só no mês passado. Como você espera que um relacionamento continue dessa forma, hein? Meme? Mas eu vi, amor. Eu vi todos. E cadê as respostas, Lucas? Como que você vê um meme e não responde com um kkk? Meu Deus, muito isso. Amém, emoji. Eu tava sem tempo, não. Sem tempo pro amor, sem tempo pra sua parceira, sem tempo pra manter a chama acesa. Mas eu amo, eu te amo, meu amor. Eu também mando alguns. E ela responde um por um, agora você... Relacionamento tóxico. Que isso? Deu? Não existe divórcio por causa disso. Não é só por causa disso, Lucas. Também teve traição. Traição? Você acha que aqueles episódios que você viu sem ela foram o quê? E aí, né? Eu acho que eu sou Lucas na relação. Eu também acho que eu sou Lucas, viu? Eu não respondo, não consigo acompanhar, mas eu vendo esse vídeo, sabe o que é que me vem? Imaturidade nos relacionamentos, né? Eu queria fazer uma observação, porque a gente começou com a questão da fala do divórcio, né? Eu acho que o divórcio ele não é um problema, pelo contrário. Ele veio, se a gente for olhar na linha do tempo, ele veio, inclusive, como uma solução, né? Para muitos relacionamentos, para atender às demandas de relacionamentos que realmente perdiam sentido e que as pessoas precisavam se... libertar. Isso, perfeito. Agora, o que acontece hoje em dia é muitas vezes isso, é o divórcio como uma alternativa primeira, né, para interromper, para romper uma relação, né, e muitas vezes assim, por uma preguiça das pessoas, né, de procurar outras alternativas, né, por uma impaciência, né, para tentar realmente resgatar aquela relação, né. Isso é uma possibilidade, eu acho que a gente não está aqui para julgar isso, mas para fazer as pessoas refletirem sobre essa questão. Porque tem muitas coisas envolvidas da afetiva de cada um. Às vezes tem filhos também envolvidos nessa história. Às vezes tem outros caminhos. Bom, claro, cada um vai avaliar a sua história, o que quer para o seu futuro, né? Obviamente. Érica, eu vou falar por mim, né? Já estou aí no meu segundo casamento, Aí a gente, quando está com uma pessoa, a gente quer que essa relação ela dure, né? Você não está com uma pessoa querendo o divórcio. Você está com uma pessoa querendo se manter com ela. Mas eu tenho certeza, Érica também já está aí com, né? Segundo casamento também. A gente sair de um casamento é muito difícil. A gente principalmente quando se tem criança, que aconteceu no meu caso, eu tinha um filho, então
foi muito difícil. Doloroso, né, Érica? Doído demais, sofrido demais. Mas quando você vai no fundo do poço e volta como uma fênix, Ai, né? gente, como a gente Eu acho que quando ressurge. você entra... Não à toa, tatuado. Quando você entra num próximo relacionamento, parece que você entra com um escudo assim no peito de dizer assim, tem coisa que eu já passei, eu já sei como é. E aí você não atura. Isso. E se a outra pessoa não teve, que foi no meu caso, o meu atual marido, ele não teve nenhum outro casamento. Então, é puxadinha de braço mesmo, assim, ó. Já passei por isso, eu sei como é, amor. É por aqui o caminho. Senão, não vai dar certo. E a gente tem esse diálogo que no passado, por imaturidade, talvez, eu não tinha e eu não conversava. Eu só queria assim, meu Deus, me dói, me machuca, eu preciso sair daqui, eu preciso de uma força, eu preciso sair. Nesse segundo casamento, eu acho que eu sou mais fácil de sair de lugares que me machucam. Entendeu? É como se... Eu não sei se as mulheres têm essa mesma percepção, você... Chay também, né? Chay também vem de um outro casamento, Tu né? tem essa sensação de... É porque a Chay também é profissional, né? Talvez seja. Não, mas ela, segurança. acima de tudo, sou mulher, sou humana, né? Então, sim, sem dúvida. Eu acho que a gente... É uma linha muito tênue, porque é algo que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não traga... O que a gente precisa trazer de bom desse aprendizado, né? Dessa lição, né? Mas que a gente também não atropele as coisas. Exato. E que a gente também consiga se abrir para o novo, para aquela experiência, né? E não contaminar aquele terreno ali com essa experiência que teve coisas que não foram legais, que não foram boas. Até porque, às vezes, ela falando isso aí, eu fico aqui na defensiva e também na reflexão, porque eu me policio. Às vezes, eu acho, assim, exatamente por já viver coisas do passado que eu tive que tolerar, porque eu tolerei, no presente eu já não suporto mais, assim. Então, eu já vou o tempo todo sabe? Eu digo, não, eu não quero isso, eu não vou suportar isso. E, às vezes, o outro lado, o lado de lá, nem tá nessa minha sintonia, nem é isso que ele quer. Mas eu percebo que dentro de mim já há uma repulsa, Olha, sabe? Existe um percurso, quando a gente fala em psicologia, que é o trabalho com polaridades. Por exemplo, um exemplo muito básico, assim, pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, certo? Pessoas que toleram muito, que são muito passivas, elas começam um trabalho terapêutico e aí elas pulam para a polaridade extrema, que elas começam a se impor demais. Então, tudo delas é dizer não, não, não. Estou dando um resumão aqui. Sim, sim. Então, isso é um percurso comum, certo? Por quê? Porque a gente precisa desse processo de revolução. É como se a gente precisasse confrontar essa polaridade, esse lado nosso, que é muito comum, que é muito familiar para que a gente depois consiga ir equilibrando e chegar num ponto de equilíbrio. Tipo assim, eu não posso mais ser essa pessoa que digo tanto sim, né, que me submeto, que me anulo, mas eu também não preciso ser essa pessoa, porque aí eu já vou para uma opressão aqui. Então, eu não posso ser o oprimido, mas também não posso ser o opressor. Então, a gente vai equilibrando isso com o processo da vida, com o processo terapêutico, com o autoconhecimento e tudo mais. Então, o que eu estou falando é sobre isso. Assim, a gente precisa ter um certo cuidado, porque é uma linha muito tênue para a gente não pular para essa outra extremidade. Sim. Levar o aprendizado, que é importante, porque é isso mesmo, dizer... Eu não posso esquecer, anular essa bagagem, eu não posso fingir que não vivi nada e que não entendi que uma coisa aconteceu e que eu aprendi algo, né? Mas eu também preciso entender que aqui é uma outra coisa que eu estou construindo, né? E aí, quando a gente está dentro da história, é muito difícil, Muito né? difícil. Às vezes a gente até pensa assim, né? Eu imagino muita gente em casa pensando, tipo, já estou no meu segundo, no meu terceiro casamento. Será que não é melhor acabar logo isso e ficar só? E viver na minha e estar em paz. Já sei como é, Eu já né? sei como é, vou passar por isso tudo de Já novo, sei né? que eu supero. Isso, exatamente. Já sei que eu supero, vai doer, mas a tempestade vai passar. Isso passa na cabeça, viu? De muita gente. Mas, isso enfim. é a linha tênue da descartabilidade, por exemplo. Exato. Isso é a gente flertar com a descartabilidade, sabe? A gente ficar ali na beira do abismo, assim, sabe? Quase pulando ali. Aí a gente, não, peraí, volta. Olha o que está chamando a gente ali, ó. Olha só. Menino, passa muito rápido, Essa né, conversa rapaz? é sempre assim, impressionante, É uma né, amiga? delícia. Mas a gente volta, tá? A gente tá indo no rápido intervalo comercial, mas volta com muito papo gostoso. Tô gostando, o relacionamento é bom amiga, demais, tá viu? bom, né? Vamos Poxa, embora. Vamos embora.
aqui nesse papo gostoso, descontraído, mas ao mesmo tempo papo sério, viu? Sobre relacionamento nessa mesa massa, com Érica e com Chay. Né, Érica? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta agora de cara a Chay nessa volta. Até quando investir em um relacionamento? Eu acho que as pessoas se perguntam muito sobre isso. Olha, até quando ele fizer sentido para você. Aí, até quando ele faz... Como é, né? Até quando ele faz sentido. Veja, eu acho que os princípios para um relacionamento, ele fazer sentido para a pessoa, é quando você realmente tem uma projeção de futuro com o outro, você se vê com a pessoa, né? Ao longo da sua vida, construindo aquele projeto a 2, ou a 3, ou a 4... né? Porque as conjunturas são várias, né? Quando aquele relacionamento, ele tem acolhimento, tem amparo, você sabe que você pode confiar naquela pessoa, você pode se entregar ali, né? Você vai ter uma crítica, mas você não vai ser julgada, você vai poder contar com aquela pessoa, você vai ter uma aceitação, você vai ter um colo, você vai ter um amparo, né? Então, você vai ser respeitada, né? E você vai ter a libido ali, né? Vai ter a questão da sexualidade também ali circulando, né? Você vai ter desejo, você vai se sentir desejada, vai amar e vai se sentir amada e respeitada por essa pessoa. Então, eu acho que enquanto isso existir, é o tal do fazer sentido para a pessoa, né? Então, acho que essa é o termômetro. Se a gente pudesse considerar, né, algumas questões principais seriam essas. Ô, Chay, e o que dizer para os casais que não conversam? Conversem. Para essa falta de diálogo, que eu acho que é o que muitas vezes termina resultando em términos de relação. Como é que a gente faz para conversar melhor? Às vezes eu tenho a impressão, isso acontece comigo, tá? De que eu tô falando e o meu parceiro, por exemplo, tá em outro caminho, em outro lugar. Eu falo, e eu digo... Parece ser característico de homem também, gente, isso, né? Muitas mulheres reclamam disso. De tipo atenção, assim, eu sabe? falo, aí parece que ele não quer entrar na discussão, não quer entrar na conversa, então ele só fica calado, só escuta e não fala nada. E isso não só necessariamente sobre a relação, porque eu acho que diálogo não é só sobre relação. O diálogo é o dia, é saber como é que você foi hoje, o que é que você fez no trabalho. Poxa, eu tô torcendo por você. Como é que você tá? O diálogo é muito maior. Então, e às vezes a gente tem a impressão que a gente não é ouvida, sabe? Então, qual é o recado que você dá para os homens também que estão assistindo a gente, para as mulheres, esse diálogo, a importância disso? Vocês lembram que a gente estava falando no início do episódio sobre a questão do amor romântico, né? Então, era aquilo. A relação ela era vertical, era de obediência, de opressor oprimido. O opressor eram os homens e as oprimidas eram as mulheres. Então, não existia diálogo nisso, né? Porque eu mando, você obedece. Então, assim, não tinha comunicação nessas relações. Então, a gente tem essa carga que a gente carrega até hoje. Então, por isso que é tão difícil, tão mais difícil para os homens, né? Essa questão do diálogo. Eu acho que é possível a gente fazer isso, né? De modo que a gente vá se aproximando aos poucos e dizendo o quanto é importante. De dizer assim, olha, eu sinto falta disso, sabe? É importante para mim lhe escutar, de saber como foi o seu dia, né? De que você me escute. Eu acho que quanto mais a gente expõe nossos sentimentos, a gente faz um pedido, né? Do que é necessário, quais necessidades a gente tem, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala sobre isso, da gente identificar quais os sentimentos e as emoções que a gente está tendo naquele momento, né? Quando o outro faz alguma coisa, o outro fala alguma coisa, ou algum tipo de situação, e a gente identifica o que é que eu necessito nesse momento, o que é que eu preciso ser ouvida, eu preciso ser vista, né? Eu preciso ser atendida, e a gente poder comunicar isso. Então, quanto mais a gente explora e a gente diz o quanto é importante também ouvir o outro, né? É importante para mim te ouvir, é importante saber como foi o seu dia, que coisas você gosta de falar, né? Eu já percebi que tu gosta de conversar sobre tal coisa, vamos conversar sobre tal coisa, ou então nem dar essa introdução, já falar sobre a tal coisa, né? E aí a gente poder ir trazendo isso cada vez mais para o dia a dia, acolhendo essa dificuldade de algumas pessoas que não são só homens, tem mulheres também que têm muita dificuldade de dialogar, de conversar, mas sim é mais característico dos homens. Acolhendo isso, mas sem se anular também, sem deixar de expor essa necessidade, porque o diálogo ele é essencial, mas ele é muito desafiador, porque tira as pessoas da zona de conforto, implica as pessoas no processo de relação,
quando eu exponho, quando você expõe algo para mim, eu sei o que você está passando. Então, eu não posso mais fingir que eu não sei, que eu não estou me dando conta. Eu preciso me implicar ali, eu preciso me responsabilizar. Eu já sei que você se incomoda com tal coisa que eu faço, porque você me disse, você deixou bem claro para mim. Né? Então, a implicação, a responsabilização é algo que exige muita maturidade. Né? E, às vezes, se implicar no processo, para algumas pessoas que não têm esse nível de maturidade, ou porque estão descompromissadas mesmo, até têm a maturidade, mas estão descompromissadas, né? Não têm um compromisso, elas não estão querendo tal coisa. A gente está caminhando para o final, né, amiga? Tá caminhando. Tem um quiz bem legal. Exatamente. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Será que dá tempo? Dá tempo não. Dá tempo não. Faça... Vamos a gente embora, tem esse quadro, né, amiga? Tem o quiz, que é o seguinte. Eu quis, eu tive vergonha. Eu quis, eu tive vergonha. E aí a gente vai, né, agora se compartilhar dentro dessa pergunta. Já pensei em viver uma relação aberta, cada um no seu canto e cada um também vivendo outras experiências sem compromisso. Mas... E aí, Chay? Eu quis, eu tive vergonha. O que é que você acha? Já pensou? Isso aqui ia trazer tua vida, tá? Não. Não, eu nunca... A gente conversa muito, né? Eu e meu marido, a gente conversa sobre absolutamente tudo, digamos assim. E a gente tem uma conversa muito aberta sobre isso e a gente nunca teve, mas a gente também sempre colocou que, assim, no momento que a gente tiver esse desejo, a gente vai expor um para o outro. A gente vai ter a liberdade de chegar e dizer assim, olha, passei a pensar, tive vontade, né? Passou pela minha cabeça e tal, mas até o momento eu vou dizer não. rapidinho. Fantasia, sim, né? Fantasia, a gente fantasia muita coisa, né? Mas viver uma relação aberta... Eu quis... Não, eu não tive coragem. Eu nunca quis, não. Eu sou muito... Não tenho nem maturidade emocional para esse tipo de coisa. Eu também não. Agora, com certeza, muita gente está assistindo a gente, já está vivendo isso numa boa, né? Que é como o Chay disse, se permitindo e conversando e dá certo. Gente, tá acabando. Passou rápido demais, viu, Chay? Muito obrigada. Que conversa necessária. É sempre bom estar com você, viu? Obrigada também. Muito importante, muito necessária mesmo essa conversa. Obrigada. Gente, muito obrigada pelo carinho da audiência. A gente se encontra aqui no próximo episódio, tá? Até Beijo. lá. Tchauzinho. Tchauzinho.